Hoje eu tava muito animado com a estreia da nova temporada de The Chosen nos cinemas. O pessoal do escritório combinou de ir junto. Por isso eu fui mais cedo pra casa me trocar. Normalmente eu recusaria ir com esses filhos de Caim pra esses tipos de atividade. Mas eu amo The Chosen. É a melhor representação de Jesus que já existiu na Terra. Muito melhor do que Paixão de Cristo. Na igreja, tem umas peças lá que fazem Jesus. Mas o rapazinho lá que representa Jesus tem muito mais cara de Maria. Boa noite, escolhidos! Cadê a roupa de vocês? Por que vocês não... A Janaína deu spoiler. Disse que Jesus vai ser crucificado no final. Aí não tem graça, né? Mas ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! E dá spoiler! Sério, gente, o que aconteceu aqui? Quem comprou os ingressos, Jeremias? Esqueceu que a gente mora em BH e não em São Paulo. Como assim? Meu Deus, quem foi o imbecil dessa vez? Adivinha quem que eu sou? Hã? Ah, vamos lá, gente. Se ninguém acertar, eu vou perder a cabeça, hein? Ninguém? Torn down, through chão, tá passando mal, tá gastando tudo nesse bar. Jesus is life, Jesus is real, Jesus for you. Jesus can do everything new. It's true. Hoje fazem 3 semanas que eu sou gerente na administração da igreja. E tem dado certo. Ou quase. As pessoas daqui são interessantes. Eu tenho tentado ser mais do que um gerente, sabe? Entrosar mais com as pessoas. E os resultados têm sido ótimos. Sobre os processos daqui, eu tenho tentado não atrapalhar. Mas nem sempre eu consigo. Mas o que tá me dando alegria é que aquela minha história tá caindo no esquecimento. Graças a Deus. Sim, o senhor tá vendo. Tudo certo. Só um minutinho, por favor. Jeremias, deixa um recado pra você aqui, tá? Sim, claro. Pastor Jonas! Maurício, o que é isso aqui? Eu tô cansado. Maurício, eu só quero trabalhar em paz, você não deixou eu trabalhar em paz. Outra vez? Jeremias, calma. Que brincadeira é essa? Você tem um mob? Tem um mob por quê? Pera, é um mob mesmo? Estão rebocando seu carro lá fora, cara. Você tá brincando comigo, É Maurício? sério, vai lá, corre. Estão rebocando seu carro, é um mob. Isso. É sério. Eu trabalho no escritório da administração da EBPD, no setor de vendas. Então, eu vendo livro, boné, caneta, agenda e tudo aquilo que não foi legal e lícito para uma igreja se vender. E nas horas vagas, eu coloco uma meta de encher o saco do Jeremias, porque ele é muito chato. Não, Jeremias, valeu! Hoje foi o dia de fazer umas compras pro escritório. Pra variar, eu quem faço isso. Foi culpa minha. O pastor Reginaldo perguntou quem gostaria de cuidar das compras. Eu levantei a mão rápido, achando que era tipo uma gincana. Desde então, passei a fazer as compras e a cuidar do escritório. Chego cedo e tento manter tudo organizado. Limpo o banheiro, reponho as coisas que precisam, copos do bebedouro, papéis da impressora e até ajudo o pessoal a fazer a folha de ponto. Senão, muitos nem iriam receber. Bem, essa sou eu.
Eu tô bem, sério mesmo. Tô falando sério, eu tô bem. É sério, eu tô falando... Tá bom, não tô bem. É porque a faculdade tá muito maçante. E o trabalho, vocês já viram que não ajuda muito também, né? Mas tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte. Nem sempre a gente faz o que a gente ama. Ah, isso aqui? Não, isso aqui é só o rascunho de um livro que eu fiz. Nada demais. E aí, sumido? Não te vi domingo na igreja. Não tô te vendo mais nos jovens. Tá tudo bem? Tudo certo. Nada demais, só cansaço mesmo. Tem certeza? Tem. Não. Eu não quero falar sobre isso, não. Sei lá, eu tô meio que num período interbíblico, sabe? Tipo um silêncio profético. João Batista podia chegar logo, viu? Sério. E aí, tudo certo? Mais ou menos. A Olá, faculdade casal. Bom dia. Tudo bem? Casal? Mas vocês não são casados? Não que eu saiba. Não somos. Não, é estranho, porque eu sou bom nessas coisas, sabe? De casal e... Lá em São João, o povo me chamava de santo casamenteiro. Estranho, hein, pastor? Isso me soa meio católico, não? Sério? Será que é por isso que os padres me odiavam tanto lá em São João? Eu queria falar mais sobre casamento, relacionamento. Mas no momento eu não sou a melhor pessoa para isso, não. Oi. Tarde. Entrega pro Jonas Vasconcelos. Um minutinho. Tá bom. Pastor, entrega pro senhor. Ok. Se quiser sentar. Moça, tem um rapaz alto e que é isso? Ele é bonitinho. Eu não gosto muito de ser filmado, não. Uns vídeos íntimos meus caíram na internet uma vez e causou muita complicação pra minha vida, assim, sabe? Me filmaram comprando cuecas. Isso é íntimo, né? Um negócio pra ver. O que são isso aqui? Eu tava achando que fosse uma encomenda que eu fiz do Deixados pra Trás. Comprei e nunca chegou. Se nunca chegou, foi deixada para trás. Enfim, é da gráfica da igreja, pastor. O que se trata, hein? O que foi, pastor? Tem mais caixa disso? O Jeremias foi buscar mais tarde. Como eu posso explicar? Quando eu ainda era pastor lá em São João, eu fui convidado pela diretoria para poder pregar no culto lá na sede estadual. E seria um culto para casais, onde eu e nós seríamos os preletores. E ainda tem panfleto. Pelo número de caixa, deve ser uns 10 mil. Sim, fui eu que mandei fazer essa arte. Mas eu avisei o pessoal da gráfica que não era pra imprimir nada, porque o preletor tinha mudado e tudo mais. Não com essas palavras, mas eu contei a fofoca toda. Então isso tudo foi uma baita falta de sensibilidade da parte deles. Pedro, por que chegaram cartazes com a foto da minha ex-esposa comigo? A foto devia ser com baterista, né? Quê? Olha como você fala do ungido do Senhor. Você tá achando o quê, menino? Quer que fogo caia do céu de queime? Não se preocupe, pastor. Ele não sabe o que aconteceu com aqueles que zombaram da careca de Eliseu. Calma, Jeremias, calma. Não tem urso aqui em BH. Rapaz, por favor, me diga que só tem esses cartazes aqui. É só esses que vão chegar aqui. Os outros já foram colocados nas igrejas e nas ruas. E esse ano eu consegui verba para colocar 4 outdoors. Eu já cansei de falar que tráfego pago é muito melhor do que panfleto e cartaz. Não polui, não precisa de panfleteiro e o melhor, dá pra trocar na hora que quiser.
Uma vez eu gastei 10 mil reais no tráfego pago e um cara aceitou Jesus. Eu lembro o nome dele. É lá do interior de Minas Gerais. Era Cleuson o nome dele. Hoje ele tá firmaço com Jesus. O jeito que anunciávamos os cultos antigamente era muito melhor. Era um carro de som anunciando: olha o culto da IBPD. Era muito melhor. Se fosse desse jeito, não teria esse problema de fotos circulando por aí. Mas, seu Joilson, você não acha que é melhor a gente contratar pedreiros profissionais dessa vez? Ô, rapaz, pelo amor de Deus, não seja um jegue. É só o pastor Jonas passar um zap lá pros jovens pedindo pra eles irem. Eles adoram ser voluntários. Eles vão usar até aquela camisa do profeta Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eles vão tirar foto, postar no Zap, no Telegram, no Instagram. Ó, vai dar até marketing. Não, seu Joilson, você lembra que da última vez aquele jovem deixou o tijolo cair no pé do pastor? Ô, Mazias, presta atenção. Se eu estivesse lá, ou você estivesse lá, o tijolo ia levitar? Vai caçar serviço, Amazias? O Amazias, tadinho, é novo e inexperiente. Eu já participei voluntariamente de mais de 100 construções aqui na igreja. Eu acho que eu já fiz mais a obra do que muitos pastores por aí. Além disso, os jovens não dão dízimo. É a forma deles contribuírem um pouco. Meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu vou... Calma, pastor Jonas, eu tenho a solução. Para com isso, Jeremias, coisa estranha, rapaz. Calma, pastor Jonas. Deixa eu pensar nisso sozinho. Eu te ajudo, por favor. pode Deixa deixar. eu pensar nisso Pastor, sozinho. Ai, tá bom, fala. Antigamente, pastor, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas estavam em pecado, Deus mandava destruir os postes sagrados. Ou seja, temos que acabar com tudo errado. Você quer que eu mande matar a minha ex-mulher? Quê? Não é nada, não. Você quer que eu vá de igreja em igreja retirando os cartazes todos? Eu me prontifico, pastor. Pode deixar que eu vou em todas as igrejas e tiro todos os cartazes. Enquanto isso, o senhor avisa a comunicação lá com a Sabrina para conversar com as igrejas e tirar os cartazes também, tá bom? Tá bom. Tá bom? Pode ser. Ok, pastor. Eu vou lá. Você não pode sair uma hora mais cedo alegando que tá fazendo sua hora de almoço indo embora. Mas eu faço a hora do almoço. Você faz uma pausa pra comer? Eu faço, só que é uma pausa, não uma hora. Para, né, Pedro? É a Jennifer. Ô, menina Jennifer, você cometeu um erro. E um erro feio. Eu? Que foi? Você não colocou as nossas horas extras no pagamento. E agora? E por sua culpa, não deu pra me comprar o creme pras minhas pernas. Eu não sei por que é estranho usar creme pras pernas. Só porque eu sou pedreiro? Eu avisei que tinha que fazer a folha direitinho, com atenção. Mas vocês nunca me escutam. Esse negócio de folha tá ultrapassado. Aqui já deveria ser biometria. Tem certeza? Ia ter que chegar e sair no horário certo todos os dias. Mas a culpa é sua. Você deveria ter me ajudado. Não é minha obrigação, foi uma ajuda. Pois ajuda direito, garota. Ô, Jennifer, Oi. o papel higiênico do banheiro feminino acabou. De novo? Quem que tá acabando com papel assim? A melhor pergunta é por que o Amazias sabe disso? Gente, eu acho que mereço ser mais reconhecida, não acha? Ô, Jennifer, você é reconhecida. Você é a Jennifer. Você é a Jennifer. Jennifer. Chega. Cansei. Não vou mais ajudar ninguém com nada nesse escritório. Eu falei alguma coisa errada? Joquebede? Joquebede? Você pode olhar aqui pra mim, por favor? Obrigada. A sua irmã, ela é do Ministério de Louvor da igreja, não é? Você sabe... se ela sabe dizer por que o Maurício não tá indo no louvor, nem nos cultos mais? Maurício? VG comentou mesmo que ele anda sumido, viu? Será que ele tá indo em outra? Eu, por exemplo, ando frequentando uma igreja de parede preta. Tem sido legal. Não sei por que tem gente que tem tanto preconceito. O que eu mais gosto de lá
é que toda vez que alguém aceita Jesus, eles dão um pote de sorvete. Eu aceito Jesus todo sábado. Então, se você souber de alguma coisa, você me conta. Eu sou sempre a última, sabe? Inclusive, Gil, a Joquebede precisa saber que a gente está no local de trabalho e não de fofoca, tá? Então vamos deixar ela trabalhar? Vamos. A pessoa não pode ficar um domingo sem ir no culto que Dona Giovana quer saber onde ela vai, com quem ela vai, quer saber de tudo. Mas, de fato, o Maurício deu uma sumida mesmo. Preciso falar com as irmãs de oração pra gente poder orar por ele, né? Fala pra ele que eu mando matar ele. Ah, eu conheço muita gente, viu? Já me envolvi com muito presidiário. Eu não tenho medo de homem, não. Sabrina? Pastor! Ai, como é que você tá? Tá tão bonito, cheiroso. Ainda casado? Oi, meu nome é Sabrina e eu trabalho com comunicação. Basicamente, eu faço a ponte entre as igrejas e a administração. No momento, eu tô numa fase de muita autorreflexão, sabe? Inclusive, tô solteira. E depois da chegada do pastor Jonas, então, eu ando me perdendo muito nas minhas autorreflexões. Eu preciso que você me ajude numa coisa. Relacionamentos amorosos? Eu sou ótima, viu? Já aconselhei um casal de amigos meus que namoravam. E meu amigo gostou tanto do meu conselho que decidiu terminar com a minha amiga. Pra ficar comigo. Não, a gente não tá junto mais, não. Não, e ela também não é minha amiga, não. As pessoas levam muito pro coração, sabe? Preciso que você entre em contato com todas as igrejas e peça para recolherem todos os cartazes da conferência juntos. Mas por que, pastor? Não vai mais ter a conferência? Eu preciso dessa conferência. Vai ser onde eu vou encontrar meu varão. A conferência vai ter. Só que eu não vou ser mais o preletor. Tá. Entendi. Que pena, né, pastor? Acho que eu nem vou, então. Eu só falei isso pro coitado se sentir bem. Eu com certeza vou. Alô? Pastor Regis? Fala, grande pastor Jonas. Já acostumando com o novo trabalho? Muitas novidades, estou me adaptando, as pessoas aqui são bem interessantes. Só benção, né, pastor? Mas me fala, está tudo bem? Não muito bem, pastor Regis. Tem cartaz meu com a Eleonora espalhado por todo canto. Por que vocês fizeram isso? Não foi por mal, pastor. É alguém que não tinha conhecimento da história e deve ter dado baixo nos cartazes. Esses jovens, né, pastor, das mídias. Meu Deus. Pastor, por que tá tão preocupado? Eu acho que ninguém nem fica mais olhando cartazes. Hoje em dia, nessa era digital, quando mais o senhor ficar pensando nisso, mais vai alimentar esses problemas. Olha aqui, pastor, eu preciso ir, depois falamos. Tudo bem, mas o pastor vem reclamar das fotos nos cartazes. Catarina fala que já está sendo resolvido. É só um cartaz. Ninguém vê isso mais. Já mandamos o cara pro administrativo. Meu Deus, o telefone está ligado. Ô, Junqueira, mas essa petição que tá... Já vi que o Junqueirinha da Soneca sabe demandar tarefa, hein? Sinceramente, Maurício, eu não sei por que eu faço isso ainda. Você não tá formando em Direito? Então, foi o que você escolheu pro resto da vida. Livro, caderno, escritório, gravata, livro, caderno, contrato e tudo mais. Muito obrigada pelas suas palavras de animação. Acho que eu escolhi a profissão errada. O Soneca discordou. Gil, fica de boa. As coisas acontecem assim mesmo. Você não pode desistir de uma faculdade só por conta de um dia ruim. Gil, calma, olha.
Vai ficar tudo bem, amanhã tudo passa. Falei alguma coisa errada? Eu não me importo com o que esses jovens pensam. Mas ficar discutindo bem na hora que eu estou dormindo, isso é um desrespeito sem fim. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês veem quando olham para isso. Congresso? Por favor, eu preciso que vocês sejam muito sinceros comigo. Quando vocês olham para isso, o que vocês veem? Fala, Masias. Eu vejo um cartaz. Certo. Eu vejo um papel colorido. Ok, acho que podemos ser melhor, né? Pastor, sendo bem sincero, assim, o que eu senti aqui, com a minha visão espiritual, eu vejo uma árvore que deu a sua vida para esse papel nascer. Forte isso, né? Eu vejo uma publicidade genérica para um evento genérico com pessoas genéricas, com um amontoado de fontes genéricas. É um casal! Tem um casal ali, pastor! É o senhor e sua esposa, um casal junto, feliz, unido. Ai, que bênção! Resolvi tirar isso da minha cabeça. Já aconteceu. Agora é deixar Deus cuidar disso. Acho que eu estava dando muita importância para algo tão bobo. Afinal, só aquela lerdinha que percebeu mesmo. É inacreditável isso. Como é que foi? Sabia que os meninos iam deixar aqui, né? Toda vez é isso. Culto de terça-feira, viu? Tá fazendo falta lá. Eu resolvi voltar porque se os cartazes já são bizarros, o que eles descobriam com certeza era bem pior. Eu andei por toda a cidade e tirei vários cartazes. Acho que isso vai dar uma animada no pastor Jonas. Ô, Janaína, você viu minha trena? Tá, só um minutinho, tá bom? Só um minutinho. Seu Joilson, deu ruim. A diretoria da igreja tá na linha perguntando por que nós não usamos profissionais para cuidarem do muro da igreja. Caramba, pelo amor do meu martelete, Matias. Eu já falei com os jovens, eles vão lá fazer a obra. Mas é que aquele mesmo jovem deixou outro tijolo cair no pé do pastor de novo. Agora ele tá com os 2 pés engessados. E vai dar para usar o tijolo ainda? Material de construção tá caro hoje em dia, hein? Eu sempre gostei muito de ler. Por isso que meu pai falava que eu seria uma ótima advogada, uma ótima juíza. Mas eu gostava de ler fantasia, romance, Harry Potter, sabe? Quando eu era adolescente, eu fui num acampamento uma vez. E lá tinha uma grande escritora. E desde então, eu fiquei com muita vontade de ser escritora também. Mas hoje eu vejo que
Sonhos não são como parecem. O Maurício, não. O Maurício é um ótimo amigo, mas só um amigo. Eu preciso achar um jeito de ajudar ele a animar com a igreja de novo. É isso que uma amiga faria, né? Sei lá, eu acho que o meu desânimo tá contaminando todo mundo que tá perto de mim. Não sei o que tá acontecendo. Será que eu tô chato igual Jeremias? Não é possível. Pensei que se eu não fizesse nada, as pessoas iam sentir minha falta. Mas parece que estão se virando bem sem mim. Se um não faz, outro se levanta pra fazer. Eu ainda não tô bem com essa situação toda. Fico com a impressão que as pessoas ficam rindo de mim, sabe? Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça. Ou pode não ser. Eu tenho tentado descansar. Mas não tô conseguindo. Entra. Jeremias. Pastor Jonas, uma ótima notícia pro senhor. Retirei todos os cartazes. Ai, que bom. Exceto das cidades vizinhas, porque não deu tempo, não porque estraga eu o tive que momento. trabalhar hoje aqui Tá cedo. ótimo. E aí? Não estraga o momento, Jeremias. Olha isso! Onde é que você achou isso? Um amigo meu que me mandou, cara, numa igreja lá no Belvedere. A moça tentou fazer um frango no forno, esqueceu e a igreja pegou fogo. É irmã Neide? Essa é a irmã Neide. Isso foi na minha igreja. Você conhece a irmã Neide? Espera, tem certeza que foi um frango? Será que não foi um Chester? Ô, Joquebede, isso não é o mais importante agora, né? É, Joquebede. Olha a maquiagem dela. Eu só sei que a gente tem um meme novo pra igreja. É isso aí, me manda. Boa, boa. Vou te mandar aqui. Muito bom. Oh, olha isso. Agora chega dessa história, né? Novo meme, nova vida. Precisa de mais alguma coisa, pastor? Eu já tô indo. Não, obrigado. Ah, aliás, vem cá. Quero te dar uma coisa. Queria te dar isso. Por que isso, pastor? Você tem me ajudado muito. Sem você, era impossível fazer as coisas aqui. Obrigada, pastor. E eu já falei com a diretoria para voltar a cuidar do dia a dia do escritório. Eu quero você focada no seu trabalho. Choro? Não chora não, menino. Não chora não. Para de chorar. Por favor. Desculpa, pastor. Tá, tudo bem. Aliás, aonde foram parar aquelas caixas com os panfletos? Mais cedo o pessoal da juventude veio e pegou todas as caixas para evangelizar nos ônibus, nas lojas, em toda a cidade. Obrigado, Jennifer. Daqui a 2 semanas as pessoas esquecem. O Jeremias, o Maurício já foi? Eu não sou pai dele, Giovana. Não sei nem por que eu pergunto ainda. Espera. O que foi? Encontrei isso no lixo da descompressão. Lá é lugar de alimento. O que é isso, Jeremias? Você quer atrapalhar a coleta agora também? Não, só tava... Sonhos não se jogam no lixo. Quê? É, o nome do livro aí não é Sonhos alguma coisa? Isso não se joga no lixo. Tá bom? Da próxima vez coloca no lugar certo. Foi a Ju, não foi? Não, fala. Tenho certeza que foi ela. Só ela pra ter uma foto minha assim. Não se esqueça de quem você é. Ela é muito diferenciada mesmo. Muito. Por essa vocês não esperavam, né?
Terminamos agora o episódio 2. Que alegria que você tá aqui até o final assistindo esse episódio. Gerou um pouquinho de constrangimento, riu um pouquinho do Pastor Jonas. Eu sei, viu? As cenas dos cartazes lá não foi fácil de gravar. Foi muito divertido. Eu queria deixar um versículo para você, algo que vai edificar a sua vida. Tá aqui em Zacarias, no capítulo 4, e versículo 6 disse: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Construir essa série foi com certeza guiada pelo Espírito. Nenhum momento que a gente tentou fazer pelas nossas mãos, a gente conseguiu. Literalmente, em todos os momentos que a gente teve dificuldade, foi quando a gente tentava fazer por nossas próprias mãos. E nós aprendemos durante esse tempo como confiar no Senhor. Não é possível viver as coisas de Deus se você não estiver fazendo as coisas de Deus, né? E fazer as coisas de Deus é colocar os seus sonhos de Deus à prova, né? Eu já ouvi muita palavra que o risco da fé é quando você se enfrenta frente a frente ao Mar Vermelho para enfrentar e confiar que Deus vai abrir aquele mar, e não é você e não é ninguém mais que vai te fazer atravessar aquele mar, a não ser por um milagre de Deus. E a nossa série, a gravação da série, foi totalmente guiada pela mão de Deus. Em todos os 18 dias de gravação, em todos os dias de pós, nós vimos o agir de Deus em nossas vidas, vimos palavras de pastores, de líderes, nos consolando, trazendo paz para nossas vidas. E eu queria dizer para você que está nos assistindo, dizer para você que assistiu esse episódio: não faça igual o Pastor Jonas. Confia que as coisas vão acontecer. Confie que o tempo de Deus cobrirá as mágoas, as dores, e que o tempo de Deus te mostrará o lugar certo. Eu queria te agradecer por ter assistido esse episódio, e se você gostou muito mesmo, eu queria te pedir: participe do Santo Escritório, seja com a gente. Nós precisamos alcançar mais pessoas, precisamos estar em outros lugares, precisamos que a Bandeja Filmes cresça cada vez mais. E para isso a gente precisa do seu apoio. Aqui embaixo tem um link onde você pode fazer a sua contribuição, onde você pode nos ajudar a chegar até a 5ª temporada, que é o nosso sonho. Já estamos aqui escrevendo, encerrando talvez a escrita já da 2ª temporada. E isso com muita fé, com muita agir de Deus, porque é assim que nós estamos movendo e é assim que nós aprendemos através do Santo Escritório. Muito obrigado, entra aqui no link, faça sua contribuição e seja com a gente até o final. E você sabe, né? Domingo que vem, 10 horas da noite, depois do culto, tem o 3º episódio, e eu tenho certeza que você vai rir demais desse próximo. Falou, galera!